Boa noite, o meu nome é Vitor. E tudo isso que irei relatar aconteceu no Pará, na estrada do ramal de Santarém. E eu estava a 6 horas de viagem até o interior de Santarém. Bem, naquele dia estava eu e o meu amigo. E naquela estrada, além das casas serem muito humildes, também eram afastadas umas das outras. E a maior parte da estrada era mato. Neste dia, saímos de Juriti às 1 hora da tarde. E a minha avó dizia que não podia brincar com o sobrenatural, ainda mais com os seres da floresta. Pois os mais velhos diziam que 6 horas da tarde era a hora do sobrenatural. E cético como eu era, eu sempre adorava brincar com essas lendas. Então, naquela tarde, eu conversando com o meu amigo e voltando por aquela estrada deserta por volta de 18 horas, eu tive a ideia de chamar o Jurupari no mato. Eu e o meu amigo paramos as nossas bicicletas e chamamos aquele ser sobrenatural. Bem, nós chamávamos e nada acontecia. Até que tivemos a brilhante ideia de chamá-lo assobiando. E nesse momento, tudo parou. Ficou um silêncio total. E não escutávamos sequer os grilos cantarem. E depois de um tempo, logo ouvimos um assobio no mato. No início, o som estava fraco. Porém, parecia um pássaro cantando. Mas o meu amigo e eu percebemos que já não era hora dos pássaros cantarem, e sim o horário deles se guardarem nas suas tocas. Com muito medo, voltamos às nossas bicicletas e começamos a pedalar bem rápido. E quanto mais pedalávamos, o assobio ficava mais forte. Deu para perceber que o meu amigo estava com muito medo. E eu estava tão nervoso que comecei a rir. Mas poucos minutos depois, a minha risada se transformou em choro, pois ouvimos os galhos de mato se quebrando ao redor da estrada. A estrada estava começando a escurecer. E depois de 30 minutos pedalando, o pneu da bicicleta do meu amigo furou. Então, tivemos que parar para encher com uma bomba que eu sempre levava comigo. Enquanto estávamos parados, aquele lugar parecia um deserto, pois não havia o som de nenhum animal. E foi aí que um assobio muito alto parecia cortar a mata. Era um assobio fino que doía a cabeça. E nós dois ficamos paralisados de medo. Rapidamente subimos em nossas bicicletas. E foi quando vimos uma pessoa preta atravessando a estrada de barro. E com as lanternas que levávamos em nossa bike, deu para perceber que aquilo realmente era um ser sobrenatural. E naquele momento, ouvimos os sons de passos correndo atrás de nós. O barulho parecia o som de algo muito pesado batendo no chão. Eram batidas fortes, como se fosse de um animal quadrúpede. Aproveitamos que estávamos em uma descida e pedalamos muito rápido. E logo aquele ser parou de nos perseguir. Alguns minutos depois, passamos por uma parte da estrada que havia pouco mato. E um pouco mais à frente, havia uma pequena casa na lateral da estrada. E no fundo dessa casa havia uma lâmpada acesa. E deu para ver que naquela casa não havia ninguém. Mas ali atrás, abaixo daquela lâmpada, deu para ver uma pessoa muito grande que parecia estar envergada. Naquele momento, aquele ser negro olhou de uma forma brusca diretamente para nós. Porém, o seu corpo não se mexeu, somente a sua cabeça.
E no momento que ele olha para nós, aquela criatura deu um assobio tão alto que doeu os nossos ouvidos. E em seguida, ele saiu correndo para dentro do mato. Eu e o meu amigo ficamos paralisados de medo. Então pedalamos bem rápido e saímos dali o mais depressa possível. Pouco tempo depois, logo chegamos na cidade. E o nosso pesadelo já havia terminado. Acredito que se tivéssemos chamado aquele ser mais uma vez pelo seu nome, algo de pior com certeza teria ocorrido. Bem, aqui fica o meu aviso para as pessoas não duvidarem do sobrenatural. E muito menos assobiarem em matas onde moram essas criaturas. Ou vocês podem se traumatizarem ou se arrependerem assim como eu. Boa noite. Na verdade, eu sempre odiei casos de terror. Porém, desde este fato, por algum motivo comecei a dar mais importância. E hoje estou aqui para contar o meu relato. Primeiramente, mesmo que eu não gostasse de nada de terror, eu sempre amei histórias do folclore. Em especial, o do lobisomem, que percorre minha família desde o tempo do meu bisavô. Desde pequeno, minha mãe, meu pai, meu avô, meus tios e todo mundo da minha família sempre amou cães e lobos. E por causa disso, sempre tive um cachorro ao meu lado. E, consequentemente, me tornei um grande fã da história do lobisomem. Tanto pelas histórias que meu bisavô já tinha passado, ou a minha mãe. Foi horripilante. Sempre quando eu lembro da imagem, eu posso sentir um calafrio percorrer toda a minha espinha. Eu tinha apenas 14 anos. E como todo final de ano, eu ia visitar a minha avó em Itapiúna, no Ceará. Ela morava em uma espécie de sítio, afastado da cidade. E por causa disso, eu podia desfrutar todos os anos das belezas da natureza. Muitas vezes, eu até acampava. Mas o fato mais marcante é que meu avô, que já tinha falecido, teria feito um grande caminho inteiro para uma linda árvore de laranjeira. E pelo menos uma vez eu iria vê-la durante a viagem. Dessa vez, mais velho, pude ir de bicicleta junto do meu primo para ver a laranjeira. Como toda mente adolescente, eu pensava que as histórias sobre o lobisomem eram lorotas. E por sair ao anoitecer, mais ou menos umas 7:30 da noite, minha avó brincou dizendo: "Cuidado, se o lobo te pegar, vai fazer de você picadinho." Eu não vou mentir, eu achava legal e tudo, mas achava uma grande mentira. E sempre que alguém me contava uma história sobre lobo, eu sempre achava mentirosa, mesmo não dizendo. Bem, saindo pelo caminho, acompanhado por cães da minha avó, logo pude perceber uivos grotescos vindo de dentro da mata que estaria ao redor de todo o caminho. Tenho que admitir, era horripilante aquele caminho. Uma estrada de terra com grama alta dos lados. Eu sempre me cagava quando passava por ali, de dia ou até mesmo de noite. Porém, infelizmente, o meu primo arregou no meio do caminho e decidiu voltar ao invés de me levar para a laranjeira.
por causa da suposta raposa que estaria matando as galinhas por ali. Poderia nos atacar se estivessem pelas redondezas. Afinal, eu era um garoto da cidade. Mesmo sabendo que raposa é perigosa, eu achava que isso era o de menos. Poderia fugir de bicicleta ou atiçarem os cães nela. Eu continuei o caminho sozinho, com os fiéis cachorros que me seguiam por toda parte. Porém, cada vez que a gente escutava um uivo, os cães ficavam em alerta. E já, perto do local, pude escutar muitas vacas mugindo, ovelhas correndo ou coisa parecida, até que caí da bicicleta ao ser surpreendido por uma vaca saindo do mato. Por causa disso, eu fiquei com o pé atrás de ir na laranjeira e decidi voltar. Porém, os cães correram para a direção da árvore e eu não podia abandoná-los. Mas, na verdade, eu estava cagando de medo para voltar naquela escuridão. Eu deixei a bicicleta caída e entrei dentro do mato junto com os cachorros. Porém, quando eles viram uma espécie de criatura, eles pararam imediatamente, em alerta e com muito medo. E vendo um pouquinho à frente, eu pude ver uma criatura humanoide, cheia de pelos pretos, e ela estava de costas. Parecia um cachorro, porém ela não tinha rabo. E além disso, sua curvatura era muito maior. Ele poderia até ficar em pé comendo a galinha. E eu pude ver a horripilante criatura que estaria no local. Se eu estivesse calmo, até voltaria sem tentar fazer barulho. Mas em completo pânico, acabei gritando e caindo no chão, chamando a atenção da criatura. E a imagem dela ao virar era totalmente bizarro. A cara demoníaca, dentes afiadíssimos e uma expressão desigual. Os cães estavam paralisados. Poderia ser o efeito do sono, ou até alucinação. Afinal, fiquei pensando do caminho até o local da criatura, porém não fiquei parado. Entrei dentro do mato e corri. Estava tudo um breu total, e eu corria sem direção. Eu ouvia o mato se mexer ao meu redor. Eu tinha certeza que a criatura estava por perto. Então usei toda a minha energia e corri mais ainda, o bastante para não ver mais a criatura, nem a estrada e nem a casa da minha avó. Fiquei perdido por mais ou menos 1 hora até encontrar os cães que estavam horrorizados. Eu estava exausto, mas logo percebi o mato se mexendo próximo a mim e os cachorros ficaram em posição de ataque. Pude ver aquela coisa saindo do mato e parando a 20 metros à minha frente. Apesar da escuridão, a lua cheia clareava bastante em minha volta. Senti que a criatura não tinha intenção de me atacar, pois se realmente quisesse, já teria feito há muito tempo. Mas quando os cães ameaçaram de atacar a coisa, aquilo deu um urro assustador e veio para cima dos cães. Porém, os mesmos saíram em disparada, assim como eu também saí em disparada. Os cães mais rápidos foram na frente, me deixando para trás. A criatura passou por mim em uma velocidade absurda, mas me deixou para trás e foi na direção dos cães. Parei e me abaixei em uma moita. Fiquei ali escondido até que eu me sentisse seguro. Depois de 1 hora, saí dali e finalmente achei o caminho para casa. Quando eu cheguei lá, dei de cara com os cães na porta de casa.
Eles tremiam de medo e pareciam estarem muito assustados com aquilo. Minha avó estava preocupada e me perguntou se eu vi algo. Eu disse que não tinha certeza do que vi, pois não queria preocupá-la naquela noite e, além do mais, o meu primo já estava armado com um facão, dizendo que estava prestes a sair à minha procura, pois, segundo ele, assim que chegou em casa, ele escutou uivos vindo das matas. Ele tinha certeza que não era coisa boa, mas ignorou por um tempo, até os cachorros aparecerem eufóricos e assustados, como se tivessem visto um fantasma. Daí ele teve certeza que eu estava em apuros e já estava preparando uma busca a mim. Essa foi a pior experiência da minha vida, mas no dia seguinte contei para todo mundo o ocorrido, mas ninguém pareceu acreditar, exceto meu primo, que já é bem supersticioso. Também, muitos cidadãos falaram que viram essa mesma criatura pelos matos e perto da laranjeira. Foi possível encontrar uma marca de garra que não se encaixava com nenhum animal desse mundo, além de que os cães que me seguiram nunca mais chegaram perto da laranjeira desde aquele dia, e muito menos eu. Para minha família, a árvore é conhecida por uma lembrança e marca de um passado perdido, mas para mim é conhecida como a árvore do horror. Será mesmo que aquela criatura que perseguiu a mim e os cães seria um lobisomem? Ou poderia ser um demônio ou espírito que guardava a árvore? O lobisomem poderia até ser o meu avô, caso vocês tenham a mente aberta. Mas de qualquer maneira, essa é a minha história. Boa noite. Essa é mais uma história de estradas desertas que escondem mistérios além da compreensão humana. Naquela noite, nós paramos para ajudar o motorista no meio daquela escuridão, e o meu tio ficava perguntando se nós estávamos escutando uns barulhos no mato. Ninguém escutava nada, e somente ele ouvia. Então, ele foi se deitar na cabine, enquanto nós ficamos terminando de trocar os pneus furados. Então, começamos a ouvir vozes conversando, e era a voz do meu tio. Porém, não tinha mais ninguém ali com ele. Ele estava conversando com alguém que nós não conseguíamos ver. Só que o pior ainda estava por vir. Boa noite, me chamo João e sou de Apuí, no Amazonas. Esses dias o meu filho estava com o meu celular e eu vi que ele estava assistindo um vídeo com o título O Cão Negro na Ponte. Fiquei curioso e fui ver com ele o tal vídeo. E me arrepiei inteiro, pois a história do senhor do relato era quase igual à história que se passou com meu tio. Parecia até que eu estava escutando ele contar. Tudo aconteceu em 1938. O lugar havia acabado de ser fundado e nós estávamos indo para Manaus de caminhão, pois eu queria trazer uns móveis que pertenciam à família do meu irmão, que estava de mudança para Apuí. E lá estávamos eu, o meu tio e o motorista, numa viagem de mais de 17 horas extremamente cansativa. Fizemos um bate-volta bem rápido e quando chegamos já colocamos as coisas no caminhão. E então pegamos a estrada novamente, pois queríamos resolver tudo o mais rápido possível. E era quase noite
quando pegamos a estrada de volta. E mesmo cansado, o motorista resolveu enfrentar o longo caminho de volta, sem mesmo descansar. E já era por volta de 10 da noite, quando no meio do nada, vimos um caminhão de carga parado no meio da estrada. E 2 homens acenderam a lâmpada pedindo ajuda. Bem, ficamos com o pé atrás, pois poderiam ser ladrões que estavam roubando eles. E viram a oportunidade de nos roubar também. Só que mesmo assim, o motorista parou. E do lado de dentro, o meu tio segurava uma arma, caso os homens tentassem alguma coisa. Então, o motorista disse o que aconteceu ao amigo. E o senhor de idade, que era o dono do caminhão, logo falou: furamos 2 pneus. E tá muito difícil trocar aqui. Descemos e o ajudamos, para ele se mandar daquela escuridão. Só que quando estávamos lá, trocando o pneu, o meu tio não parava de dizer: "Vocês estão escutando isso?" E nós todos paramos para tentar escutar, só que não vimos nada. Então, voltamos a trocar o pneu. E uns minutos depois, o meu tio disse novamente: "Vocês escutaram agora?" E nós não ouvimos nada. E começamos a rir dele, pois deveria ser o sono. Pois já fazia um tempão que nós não dormíamos. Então, ele levantou e disse que ia para o caminhão e ia dormir um pouco. E nós ficamos terminando o serviço. Só que uns minutos depois, nós conseguimos trocar os 2 pneus. E foi quando escutamos uma voz do outro lado do nosso caminhão, e era a voz do meu tio. Porém, ele estava sozinho, e não havia ninguém ali com ele. Fomos devagar para o lado de trás, bem curiosos para saber o que estava acontecendo. E vi o meu tio em pé do outro lado da estrada, perto do mato, conversando com alguém que não víamos. Me arrepiei inteiro na hora, pois não tinha ninguém lá. E aquilo começou a andar atrás do meu tio, chamando pelo nome. Só que parecia que ele não estava escutando. Eu e os outros homens do outro lado do caminhão estávamos olhando sem entender nada do que se passava. Daí, logo escutamos um grito. E em seguida, veio correndo o meu tio e o motorista. Eles entraram rápidos no caminhão e foram dizendo para os outros entrarem também. Todos ali ligaram os caminhões e foram embora. O meu tio dizendo para ir o mais rápido possível. E quando chegamos perto da área mais habitada, o motorista parou o caminhão e saiu para tomar uma junto com o meu tio. Então, o meu tio logo perguntou se ele viu aquilo. E o motorista dizia: eu vi. Antes eu não estava vendo. Porém, um tempo depois eu pude ver. Eu estava sem entender nada, porque os outros 2 do caminhão começaram a perguntar o que você estava vendo. Então, finalmente o meu tio falou: eu estava escutando uma voz dentro do mato, uma voz de homem que queria falar comigo. Então eu perguntava se vocês estavam escutando, mas ninguém não escutava. Daí eu apenas achei que era cansaço. E por isso eu fui até o caminhão me deitar. E daí, quando eu dei a volta para abrir a porta, tinha um homem idoso de pé do lado da estrada. Ele olhou para mim e perguntou se eu estava cansado. Eu disse que sim. E foi quando ele me convidou para descansar na casa dele. E dizia que a casa dele ficava logo ali. Então, eu respondi que sim. Segui com esse senhor e ele continuou falando. Ele dizia que ele morou aqui fazia muitos anos e ele não conversava com ninguém.
Então, eu perguntei ao velho por que ele morava no meio do mato. Foi aí que ele me disse que não havia como ele sair daqui, pois aquela coisa estava nos olhando na estrada. Perguntei ao velho o que é que estava nos olhando. Então, ele apontou para o mato e disse: aquilo ali. E quando ele apontou para o mato do meu lado direito, eu escutei uma voz bem longe, e era a voz do motorista me chamando. Não sei como eu estava dentro do mato, mas mesmo assim, eu ouvi a voz do velho dentro da minha cabeça. E só depois de um tempo que eu me dei conta que eu fui embrenhando no mato no escuro. E foi quando eu senti a mão do motorista no meu ombro. Falei pro motorista o que estava acontecendo, e ele também estava vendo o velho. E foi nessa hora que subiu um forte cheiro de enxofre. Olhamos na direção do cheiro e vimos um cão negro enorme, e os seus olhos amarelos brilhavam fortemente. Olhamos na direção do velho e ele não estava mais lá. Então, saímos correndo feito loucos daquele mato. E foi aí que gritamos para vocês irem para os caminhões. O meu tio, depois disso, não falava mais nesse assunto. Ele ficou tão impressionado com o que aconteceu que nunca mais viajou à noite. E eu também não gosto de lembrar daquela noite, mesmo não tendo visto aquela criatura que o meu tio viu. E só de lembrar de como ele ficou depois daquela noite, eu tenho arrepios. E até hoje não sei explicar o porquê de só ele ter escutado o velho na estrada. E depois dele e o motorista terem visto um cão negro. Mas também não quero saber por que tudo isso aconteceu. E prefiro ficar só com essas lembranças e sem nenhuma explicação. Boa noite. Boa noite. Tenho 18 anos, e isso aconteceu há mais ou menos 8 anos atrás. A minha tia tem uma casa no litoral de São Paulo, que fica em um condomínio fechado no meio da mata. E lá, os moradores só podem desmatar a área que for construir. Então, a casa tem um quintal enorme e coberto por árvores de todo tipo, cercado por uma cerca que separa a casa dela das outras. Lá não tem poste de luz, o que faz ficar um breu à noite, e só as casas têm energia elétrica. Eu nunca fui muito pra lá, mas as poucas vezes que eu fui, eu nunca me senti bem. E sempre que chegava lá, eu já me sentia muito estranha. E o mesmo acontecia com a minha mãe. A casa possui 3 quartos, e as janelas dos mesmos dão para o quintal. Pois bem, a penúltima vez que fomos para lá, dividimos o primeiro quarto. Eu, a minha mãe e a minha irmã. Sendo que o meu pai ficou no segundo e a minha tia no terceiro. A minha avó dormiu na sala. Em uma dessas noites, eu e a minha irmã ficamos conversando até tarde, até mais ou menos 2 da manhã. E todos na casa já estavam no 10º sono, pois acordávamos cedo para aproveitar melhor a praia. Bem, era uma noite de lua cheia, onde o forte vento gelado uivava lá fora. E não demorou muito para nós duas começarmos a falar sobre assuntos de terror. Nisso,
a gente escuta ruídos vindo do quintal. Parecia cascos de cavalo ou algo do tipo. Dava para ouvir muito bem, porque uma parte do quintal é de pedrinhas, e o trotar ia de um lado para o outro, passando pela nossa janela, ia e voltava. E todas as vezes que passava pela nossa janela, enxergávamos um clarão pelo lado de fora, como se fosse uma tocha. E como a janela era de madeira, dava para ver aquele clarão muito bem pelas frestas. Sentíamos que o que quer que fosse que estivesse ali, parava e depois de 5 segundos continuava com aquele trotar. A coisa fez umas 3 vezes esse trajeto, e eu e a minha irmã estávamos congeladas de medo. Então, quando aquilo parou na última vez na frente da nossa janela, a coisa deu um coice ou atirou algo que fez um barulho muito alto, que se a janela não fosse de uma madeira muito forte, teria quebrado naquela hora. Em seguida, a coisa deu um relincho muito alto que parecia com um grito de mulher. Mas por incrível que pareça, ninguém acordou com o barulho. E nem mesmo a minha mãe, que estava no quarto, se mexeu. Em seguida, a coisa começou a cavalgar em volta da casa. Eu e a minha irmã estávamos petrificadas, e passou de tudo pela nossa cabeça. Pensamos até que fosse alguém segurando uma tocha, montado em um cavalo. Depois disso, ouvimos o barulho da rede que tem na varanda balançando bem devagar. E então, ouvimos um vaso de flor da minha tia caindo no chão e quebrando. Tudo ao mesmo tempo. E depois, os trotar continuaram. E alguns minutos depois, o trotar parou por completo. Então, escutamos sussurros como várias vozes femininas falando ao mesmo tempo. Mas depois, tudo ficou um silêncio total. Bem, foi difícil dormir naquela noite. Inclusive a minha irmã, que tinha a cama encostada do lado da janela, onde a coisa estava passando do outro lado. No dia seguinte, fomos as primeiras a levantar e corremos para o quintal para ver se achávamos o vaso quebrado, ou marcas de batida na janela, ou até mesmo pegadas de cavalo. Porém, não encontramos nada. Absolutamente nada. A janela estava intacta e no chão não havia nenhum caco do vaso ou sequer pegadas. E depois que todos levantaram, perguntamos para a minha avó e para a minha mãe se elas tinham escutado algo na noite anterior. E elas disseram que não. Perguntamos depois para a minha tia e ela não quis conversar sobre o assunto, dizendo ela que talvez foi algum bode que entrou na propriedade, pois esses animais têm habilidades de pular em cercas baixas. Mas sabemos muito bem que não era nenhum bode aquela noite, pois claramente a coisa relinchava e não berrava, e muito menos um bode invadiria a casa de madrugada. E nós nunca vimos bode por ali, e muito menos cavalo. Bem, não sabemos o motivo que levou aquela criatura a nos assombrar aquela noite. E até hoje, a minha tia muda de assunto toda vez que falamos sobre o ocorrido. E quando falamos, a cara dela fica branca de repente. Será que ela sabia de alguma coisa? Bem, essa foi a única coisa que aconteceu lá, por enquanto. E eu espero que não aconteça nada de anormal nunca mais. Às vezes,
eu fico imaginando o que veria se tivesse aberto a janela aquela noite. Mas não tive coragem o suficiente. Mas sei que o que quer que estivesse lá fora não era algo bom. Talvez fosse uma mula sem cabeça. Pois tudo o que ocorreu aquela noite se encaixa completamente com a mesma. Boa noite. Este relato não ocorreu comigo, e sim há 8 anos atrás com o meu irmão chamado Pedro. E até hoje ele ainda se recupera deste pesadelo. Bem, vamos ao relato. Estava ele, sua namorada e um amigo viajando em um carro de passeio e passeava por uma estradinha de terra completamente abandonada. Eles estavam há um certo tempo viajando, até que chegou o final da tarde, já virando para a noite. Nessa etapa, ele passou por um posto de gasolina de beira de estrada e pediu informações sobre um determinado vilarejo que estava procurando. Sendo que o rapaz do posto lhe indicou o caminho, mas lhe orientou a tomar cuidado, pois pessoas relatavam serem seguidas e atacadas por um pássaro muito grande e que seu tamanho chegava ao tamanho de uma pessoa comum. O meu irmão riu e questionou o rapaz se aquilo era sério mesmo. O rapaz então ficou calado e o meu irmão partiu naquela direção. E apesar de muita insistência do seu amigo para ficarem no posto para pernoitarem, o meu irmão não atendeu ao apelo do amigo. Então eles partiram. E passado algum tempo, já na escuridão da noite, eles começaram a passar por um caminho todo esburacado. O carro era todo rebaixado e o deslocamento era muito desconfortável. A estrada estava um breu absurdo, pois só se via a frente. E as laterais e a traseira era tudo um breu. Então, em um determinado ponto da estrada, em um milharal, o carro começou a falhar e não respondia aos comandos. E em seguida morreu. O motor não ligava, sendo que só funcionava a parte elétrica, como os faróis. E de repente, eles ouviram do lado de fora do carro um grito bem agudo, seguido de um bater de asas, como se fosse uma galinha tentando voar, só que mais forte. Então, eles começaram a olhar procurando o que poderia estar fazendo aquele barulho. E foi quando eles observaram algo se mexendo no milharal. Sendo que, para a surpresa de todos, eles avistaram em seguida um rosto de mulher no meio do milharal. O meu irmão gritou perguntando se ela estava bem. Porém, ninguém ali a via direito por conta da escuridão. Era somente a silhueta do seu rosto e os seus longos cabelos negros. A namorada do meu irmão, que estava do mesmo lado do milharal onde estava a mulher, pegou o celular e jogou a luz na direção dela. Ela estava distante, mas o pouco que iluminou deu para ver que aquela coisa estava longe de ser uma mulher. O seu rosto era cadavérico e os seus olhos eram 2 buracos negros. Da sua boca saíam presas como a de um vampiro. Nessa hora a criatura deu aquele mesmo grito estridente e agudo e foi saindo de dentro do milharal. E então todos viram a sua aparência nefasta. O seu corpo da cintura para cima
ainda lembrava o corpo de uma mulher. Mesmo com a sua pele cadavérica, os seus olhos negros e suas orelhas pontudas. Mas aquilo da cintura para baixo era literalmente um pássaro. Penas por todo o corpo, e os seus pés eram 3 dedos dispostos para frente, e um que ficava em posição contrária, voltado para trás. Esse ser parou em frente do carro, e neste momento, todos eles já estavam tremendo de medo e gritando, tentando ligar o carro ao mesmo tempo. E ainda assim, paralisados diante daquele ser demoníaco. A coisa virou o rosto em direção deles. Deu uma encarada com seus olhos negros e fúnebres, e depois virou-se para outra direção e voou em alta velocidade para o milharal. E quando a coisa saiu, imediatamente o carro começou a funcionar. Então, eles saíram em disparada, em meio aos buracos da estrada. Porém, conseguiram sair dali. Levaram em torno de 1 hora para sair daquela estrada. Enquanto isso, eles escutavam aquela criatura os perseguindo e voando sobre o carro. E também soltando aquele grito aterrador e um assobio sinistro, que lembrava muito o assobio de uma rasga-mortalha. Chegando na cidade mais próxima, eles comentaram o acontecido com algumas pessoas, e assim descrevendo o que haviam visto. E as pessoas disseram a eles que naquele trecho da estrada havia um índice muito grande de pessoas desaparecidas, as quais nunca mais eram encontradas. Quanto a outros, relataram terem visto um enorme pássaro voando sobre as suas casas durante a noite. E ninguém sabia se essa criatura tinha alguma ligação com o desaparecimento das pessoas. Depois de ouvir essa história do meu irmão, de sua namorada e do seu amigo, eu vi a cara que eles estavam enquanto me relatavam isso. E por isso eu acredito que essa história é real. Bem, eu fiquei com muito medo, mas mesmo assim, eu decidi pesquisar a fundo que criatura era essa que eles avistaram naquelas estradas. E a conclusão que cheguei é que tal criatura se assemelha muito a Matinta Pereira. Trata-se de uma velha bruxa, que à noite se transforma em um pássaro agourento que pousa sobre os muros e telhados das casas e se põe a assobiar. E só para quando o morador, já muito enfurecido pelo estridente assobio, promete a ela algo para que ela pare. Geralmente tabaco, mas também pode ser café, cachaça ou peixe. E assim, a Matinta para e voa. E no dia seguinte, uma velha mulher, muito parecida com uma bruxa, vai até a casa do morador perturbado para cobrar o combinado. E caso o prometido seja negado, uma desgraça acontece na casa de quem fez a promessa não cumprida. Também achei outro ser que essa criatura se assemelha muito, que é o Mananagal, uma criatura metade mulher e metade pássaro do folclore filipino. Mas afinal, se for de fato Mananagal, o que essa criatura estaria fazendo aqui no Brasil? O certo é que nunca vamos saber. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Depois deste ocorrido, o meu irmão ficou traumatizado e evita a todo custo viajar à noite, seja para onde for. Boa noite. Tudo começou
em um fim de semana há muito tempo, no interior do Pará, quando 3 amigos foram caçar numa parte até então desconhecida da mata. Pois bem, durante a caçada, um dos caçadores, chamado Beto, começou a fazer o seu mutar em uma árvore bem alta. E os outros fizeram o mesmo. O caçador, chamado Bena, e o outro, chamado José, fizeram o mesmo. Então, foi quando Beto disse: "Homem, vocês estão sentindo esse cheiro podre?" "Rapaz, essa mata tá com cheiro de podre mesmo", disse o Bena. O José seguiu o rumo do fedor. Foi quando achou uma pegada estranha, e ao redor de onde tinha essa pegada, o cheiro de podre era muito mais forte. O Beto chamou o Bena e o José para eles verem aquilo. Então, eles viram. Era uma pegada grande, um pouco semelhante à de uma pessoa descalça. Só que aquela pegada tinha o dobro do tamanho de um pé normal. E parecia larga demais. Era muito estranha mesmo. "Bem, é melhor a gente subir logo nas árvores e cada um ficar atento, pois seja lá o que for, o bicho tá perto", disse Bena. Esperaram até anoitecer e nada. E apenas ouviram barulhos vindo do fundo da mata. "Será que é o tal do Mapinguari?", disse o José. "Rapaz, se for eu não sei, mas é melhor a gente não mexer com ele", disse o Beto. Parece que o bicho só morre com um tiro na boca. Se ele aparecer, nós vamos ver aqui. E se ele mexer com a gente, eu vou tentar acertar esse safado filho de uma peste", disse o Bena. Então, eles ficaram atentos. E nada do Mapinguari e nem de caça nenhuma. E quando começou a amanhecer, só foi possível sentir um som de árvore quebrando e um estrondo muito forte que vinha de não muito longe de onde eles estavam. E sem dar um pio, todos eles ficaram calados. Em seguida, um grito alto ecoou de tão perto que eles tiveram que tapar os ouvidos. Todos foram logo preparando as suas espingardas. Porém, era tarde demais para fazer qualquer coisa. Não dava para fugir, pois dizem que a única coisa que o monstro não consegue fazer é sair da floresta. Porém, eles estavam muito longe da saída. Então, fugir era inútil. A criatura já sabia deles ali. E aquele barulho parou depois de um tempo. Os 3 começaram a conversar em voz baixa. "Será que ele já se foi?", disse o José. "É melhor não arriscar não. Melhor a gente ficar aqui em cima dessas árvores", falou Bena. O Beto achou melhor que eles ficassem calados. E depois de algum tempo, começaram a ouvir assobios de dentro da mata. Assobio que só os caçadores fazem para se comunicar. E antes que o Bena fosse assobiar, o José disse que não, porque aquele assobio não era de gente, e sim do Mapinguari, tentando saber onde eles estavam. Agora é a melhor hora pra gente sair daqui", disse o Beto. Também acho uma boa ideia, já que o bicho não sabe ao certo onde estamos", disse o Bena. Então, eles desceram do mutar e seguiram em passos calmos para não fazer qualquer barulho alto para não atrair a criatura. Saíram de mão abanando, já que o monstro andava por ali, pois eles sabiam que caçar com uma Mapinguari por perto é a pior escolha que um caçador pode fazer. O José ia na frente do Beto e do Bena e fez sinal para eles pararem. E antes que eles pudessem ver, aquilo rosnou. Aquilo era uma onça pintada das grandes, e ela
topou com eles no meio do caminho. A onça não recuava. Então, o Beto preparou a espingarda. E antes de atirar, ela veio para cima e acertou um arranhão no José. Bena começou a gritar alto para espantar a onça, mas não adiantou muito. A onça deveria ter uns 2 metros e pesar bem mais que 100 quilos. Estava cheia de fúria. O Beto errou o tiro. E não dava para mirar com ela avançando em cima de todos. Os gritos do Bena começaram a se repetir ali perto com a mesma voz dele, como se fosse um eco. Porém, todos sabiam que não era ele. E daí, todos ficaram ainda mais assustados. A onça parou de atacá-los e começou a rosnar para o mato que estava à frente deles. De repente, um tronco foi lançado na direção deles, mas não acertou ninguém. O Beto ficou paralisado de medo, enquanto Bena puxava ele para saírem logo dali. O José pegou a espingarda do chão. Ele ainda estava muito machucado dos arranhões que a onça lhe acertou. A criatura se revelou, dando murros e arrancando e quebrando pequenas árvores. Com certeza era uma pinguari. O bicho devia ter por volta de uns 3 metros e era todo peludo. Os seus pelos eram de cor avermelhada e aquilo só tinha um grande olho no rosto. Gritava alto, com uma boca na vertical em sua barriga cheia de dentes estranhos. O resto do bicho parecia com um gorila, porém com garras enormes. A onça avançou na criatura, mas ele não parecia sentir as investidas dela. A criatura puxou a onça pelas pernas e com a outra mão, uma pinguari segurou na cabeça da onça e rasgou a coitada no meio. O Bena carregava o Beto nos ombros e saíram correndo. O Bena era um homem grande. O José acertou vários tiros na criatura enquanto eles corriam à frente. O monstro gritava alto e bufava de raiva. Dava murros fortes nas árvores que chegava a rachar e a quebrar os troncos grandes. Aquela fera possuía muita força. E os tiros que o José lhe acertava não lhe causavam nenhum efeito. Até que o José acertou o último tiro no único olho que o bicho tinha. "Toma, seu safado! Agora tu não enxerga mais a gente!" gritou José enquanto o bicho se debatia e dava socos no chão. Eles conseguiram sair da mata. Mas antes de se distanciar, eles perceberam que o monstro também saiu. Mas quando a criatura sentiu que tinha saído, voltou para a beira do mato e ficou gritando. Rugidos altos e apavorantes de deixar até os mais corajosos com medo. A criatura ia sentindo o que tinha ao redor com as mãos, e quando tocava em alguma árvore ou pedra, ele arrancava do chão e arremessava para frente, na tentativa de acertar os caçadores. Mas como estava cego, os troncos, as árvores e as rochas grandes passavam longe deles. Uma pinguari dava socos tão forte no chão que os caçadores sentiam o chão tremer. A fera era terrível, e eles só ficaram ali olhando aquilo. E foi quando uma pinguari saiu para dentro da mata, derrubando tudo quanto era galho e árvore. Os caçadores saíram sem caça daquela mata, mas por sorte saíram com vida. Boa noite.